Ciências com a professora Milena Nicodemos. Na aula de hoje, iremos trabalhar as páginas 14 a 16 do nosso livro de ciências. Na aula anterior, nós estudamos sobre os astros luminosos, que são aqueles que produzem a sua própria luz, como as estrelas, né? E uma dessas estrelas é o Sol, que ilumina a Terra, não é isso, gente? E hoje nós vamos estudar os astros iluminados. Então, fiquem ligadinhos aí na nossa aula. Iniciando aqui na página 14, a gente vai falar aí sobre os astros iluminados. Então, alguns astros, como planetas e satélites naturais, não produzem luz. São os astros iluminados. Os planetas giram ao redor de uma estrela. É o caso da Terra, que gira em torno do Sol. Os satélites naturais giram em torno de um planeta. A Lua é o satélite natural que gira ao redor da Terra. Os planetas e os satélites naturais são iluminados pela luz da estrela ao redor da qual giram. A Terra e a Lua são iluminadas pela luz do Sol, por exemplo. Então, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? A gente já sabe que a Terra, ela gira aí próximo do Sol. E a Lua, ela gira em torno da Terra. Então, as duas, tanto a Terra como a Lua, recebem a luz do Sol. E como a gente estudou anteriormente, o Sol ele é uma estrela que produz a sua própria luz. Então, a Terra e a Lua são astros iluminados. Eles não produzem luz. Eles recebem a luz de um astro luminoso que, nesse caso, é o Sol, tá bom? Então, a luz que a gente vê da Lua, na verdade, é o Sol que ilumina a Lua e faz com que ela brilhe. Bacana? Assim como a Terra. Na Terra, nós temos o dia e a noite. O dia é quando a Terra está virada para o Sol, né? E a noite é quando a Terra dá um giro e ela não está mais virada para o Sol, e sim ela está virada para a Lua. E a Lua, ela recebe a luz do Sol de uma maneira que a Terra não recebe e ilumina a Terra durante a noite. Então, aqui nós podemos ver alguns exemplos. Ó. O Sol ilumina a Lua, que reflete parte dessa luz em direção à Terra. Observe a luz refletida na água. Então, ó, como que acontece aí quando o Sol ilumina a Lua? Ela fica desse jeito, da forma como nós podemos ver todas as noites, tá bom? Aqui na página 14, nós temos duas questões. Preste atenção. Questão 1. Observe a imagem e responda o que se pede. Letra A. A imagem mostra um astro. Aqui nós temos essa imagem, né, que mostra o planeta Terra visto do espaço. Esse astro, né, o planeta Terra, ele é luminoso ou iluminado? Letra B. Como você chegou a essa conclusão? Então, como você sabe que ele é luminoso ou iluminado? Aí você pode responder aí no seu próprio livro. Questão 2. Aqui na questão 2, diz o seguinte: que planetas ou estrelas você conhece? Que planetas ou estrelas você já ouviu falar? Você sabe o nome? Então, os que você souber o nome, o que você já ouviu falar, você vai anotar aqui na questão de número 2. Na página 15, nós iremos falar sobre como enxergando, né, os astros à noite, como a gente enxerga os astros à noite. Então, as estrelas, os planetas, a Lua e os cometas são exemplos de astros que podemos enxergar no céu noturno, a olho nu, ou seja, sem usarmos qualquer instrumento. Então, a gente não precisa de nada para ver a Lua, as estrelas, os cometas que às vezes passam, né? Aquilo que vocês chamam de estrela cadente, na verdade, são cometas. Vemos as estrelas porque elas produzem luz. Como a gente estudou na aula passada, as estrelas produzem luz. E o Sol, ele é uma estrela, tá? Os cometas, eles refletem luz quando se aproximam do Sol. Então, os cometas são astros iluminados.
Planetas e satélites naturais não produzem luz, logo eles são astros iluminados. Nós os vemos porque eles são iluminados por estrelas. Então, muitos dos planetas e dos satélites naturais são iluminados aí pelas estrelas, sejam o Sol ou outras estrelas. A iluminação pública das ruas ofusca o brilho dos astros. Por isso, vemos poucas estrelas em cidades muito iluminadas e muitas estrelas em locais com pouca ou nenhuma iluminação. Tanto planetas quanto estrelas mudam aparentemente de posição no céu ao longo do tempo. Então, essas estrelas elas não permanecem todo o tempo naquele mesmo lugar, elas sempre estão fazendo aí um movimento e mudando de lugar. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, diz assim, as estrelas destacadas são facilmente observadas no Brasil. Os demais pontos também são estrelas e outros corpos celestes. Aqui na imagem ao lado, a gente pode observar que está durante a noite, né, em um local com pouca iluminação, e a gente consegue ver várias estrelas, cometas e a Lua. Questão 3 aqui da página 15. A posição da Lua no céu muda ao longo da noite? Sim ou não? Discuta sua resposta. Você vai anotar aqui. Por que ela muda de posição? Por que será que isso acontece? Se acontece ou não acontece? Tá? Então, se você não souber, pergunte aos seus pais. Pai, a Lua muda de posição ao longo da noite? Será que ela fica em um só lugar? Ou então você pode observar aí a Lua, né? Durante a noite, você para um momento para observar se ela vai mudando aí de posição. Na página 16, a gente vai falar especificamente aí sobre esse satélite natural que é a Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra, então nós só temos um satélite natural da Terra. Quando vista da Terra, a aparência da Lua muda ao longo do mês. A Lua tem sempre uma metade iluminada pelo Sol e a outra que não é iluminada. Às vezes, nós vemos toda a metade lunar iluminada pelo Sol, formando um grande círculo. Depois, a visão dessa porção iluminada da Lua vai ficando cada vez menor, como a ponta de uma unha, até sumir das nossas vistas no céu. Em seguida, a parte iluminada da Lua vai aumentando até que é possível ver toda a metade lunar iluminada pelo Sol novamente. A gente pode observar aqui nessa imagem, ó, do fundo preto, essa modificação aí da iluminação da Lua. Aqui, ó, nós podemos ver toda a face lunar iluminada. Aí aqui já vai, ó, cobrindo mais um pouco, porque não está recebendo a luz solar. Aqui já está metade coberta, ó, a gente só vê metade da Lua. Aqui a gente vê só a pontinha da unha, como diz ali no texto. Aqui, ó, toda a Lua está escura, que é o momento que a gente não vê a Lua. Por quê? Porque ela não está recebendo a luz do Sol. Aqui, ó, ela já começa a receber a luz do Sol novamente, ó, a pontinha da unha. Ficou na metade, mais que a metade e voltou novamente, né, para a Lua cheia. Então, isso é chamado as fases da Lua, que acontece durante o mês inteiro. Se você observar, durante todo o mês, a Lua vai passando aí por esse processo. A superfície da Lua. A superfície da Lua é formada por rochas e poeira. Nela existem muitos buracos de diferentes tamanhos, chamados crateras. As crateras da Lua foram formadas por meteoritos que colidiram com a sua superfície. Na Lua não existe chuva nem vento. Por causa disso, as crateras permanecem sempre iguais. O meteorito ele é um corpo celeste bem menor em relação aos planetas. Por exemplo, que se move pelo espaço e atinge a superfície de um astro maior, como a Terra. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, ó. Os meteoritos estão passando aí ao redor da Lua e muitas vezes eles colidem, eles batem na Lua, formando aí o que a gente chama de crateras, tá bom?
Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e até a próxima.